perguntar, né? Porque quando a gente estuda o sistema excretor, todos os sistemas, a gente estuda o sistema humano, né? E aí, o que que acontece? Como a gente estuda o sistema excretor humano, a palestra é 10h30, né, gente? Tudo bem, mas eu vou fazer a introdução aqui, eu esqueci, é 9h30 agora. A palestra é 10h30, então eu faço a introdução aqui, dou a parte que eu tinha me programado, e eu libero vocês, tá? Mas é que eu estava imaginando a palestra 9h30. Então, quando a gente estuda o sistema excretor, a gente enfatiza o sistema excretor humano. Mas o que a gente fez a aula passada? A gente foi mostrando, quem faltou da aula, quem não viu, a evolução, que é uma parte muito importante, porque cai no vestibular. Então, quem for prestar vestibular, treineiro, Enem aí, pode estar se ligando aí, tá? Se quiser, eu não lembro se eu compartilhei o slide da evolução também, porque começa assim, ó, esponja, o grupo da esponja, que é o porífero, selenterado, não tem sistema excretor, nada para excreção, então é por difusão. Aí o plateuminto já tem célula flama, aí começa a aparecer canais no nemateuminto, nefrídeos, aí vai evoluindo o sistema excretor, que é isso que a gente falou na aula passada. E aí, quando chega no vertebrado, é rim, todos os rins, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Só que o rim vai evoluindo também, peixe para anfíbio, o anfíbio tem um rim mais evoluído, de anfíbio para réptil, assim por diante. Tá? E aí a gente estuda o sistema excretor humano, né? Para a gente ter uma ideia de como é. Então, qual a função geral do sistema excretor? Eliminar excretas que eu falei, tá? Mas a gente chama também de regulação osmótica. Por que regulação osmótica? Porque é um sistema excretor que regula a quantidade de água e sais do organismo. Então, se eu beber muita água, eu vou fazer uma urina mais clarinha, porque eu estou eliminando o excesso de água. Se eu beber pouca água, eu vou urinar uma urina mais escurinha, porque vai ter mais sais. Gente, me dá um minutinho que eu preciso ver o que está tocando aqui, tá? Eu já venho. Bom, então é isso. A regulação osmótica é a quantidade de água e sais, tá? Então, de manhã a gente faz um xixi mais amarelinho, porque a gente fica a noite toda sem beber água, sem urinar, então vai concentrando os sais, principalmente ureia, né? Tem funcionamento relacionado com hormônio, porque depois nós vamos estudar, né? Acho que o Renato vai passar para vocês. Em cima de cada rim tem a glândula suprarrenal, que ajuda no controle hormonal, né? Mas principalmente a gente relaciona, então, com a eliminação de excretas. No nosso caso, seria a ureia, né? Então, o que ele vai fazer, o sistema excretor? Ele vai manter um equilíbrio osmótico, que a gente fala. Vai manter a concentração de água e sais em equilíbrio, que é aquele termo que eu mostrei do peixinho, né? Da osmorregulação. O nosso rim também faz osmorregulação, né? Então, ele vai fazer um equilíbrio de concentração de água, sais e também, né? De vitaminas, sais minerais, porque a gente não pode perder isso na urina, né? Que eu falei para vocês, numa urina vai ter basicamente água, sais e ureia. Se tiver glicose, aminoácido, proteína, pode ser sinal de infecção, tá? Então, ele que vai fazer esse equilíbrio aí de sais e água no nosso corpo. Então, o equilíbrio é mais ou menos assim, ó. A perda de água, ela pode ser pelo vapor de água, quando a gente está falando, inclusive, né? Que sai vapor de água, é só assoprar no espelho que embaça, tem vapor de água. Então, vapor de água pela pele e pelo pulmão, ó, junto. Pele é quando transpira, de 0,8 a 1,2 litros. Então, um dia de muito quente, a gente pode perder mais de 1 litro de água no suor. Perde um pouquinho nas fezes, tá? Não precisa guardar esses números, não, é só para vocês entenderem. 0,1 a 0,2 nas fezes também tem líquido, por mais sequinha, mas tem. E até 2 litros na urina.
tá? Então, eu vou ter que repor isso. Como que eu vou controlar isso? Bebendo água. Se eu não beber água nos alimentos, e as próprias reações químicas, algumas produzem água. Então é isso. Se eu perder mais do que ingerir, eu vou desidratar. Então, por isso que tem que ter um equilíbrio, tá? Eu vou ingerir água bebendo ou junto com os alimentos, uma fruta, uma verdura, uma carne, tem água, né? Então, eu vou ter que ter um equilíbrio aqui. Então, se eu ingerir mais do que perder, eu vou eliminar mais. O meu rim vai ter que funcionar mais para eliminar. Mas se eu perder mais do que ingerir, eu vou desidratar. Aí é aquele caso que tem que tomar soro, né, na veia, para hidratar o corpo de novo, tá? Então tem que ter um equilíbrio aí. O sistema urinário humano, então, ele é formado por dois rins, né? O rim direito, o rim esquerdo. Aqui que estão as glândulas que eu falei que o Renato vai passar para vocês. Dois canais que são os ureteres, ureter direito, ureter esquerdo, a bexiga urinária e a uretra. Tá vendo aqui a cintura, ó? Ele fica mais ou menos na altura da cintura, o rim. E aqui, gente, na frente, estão todos os órgãos, estômago, intestino, fígado. Por isso que o rim, ele fica mais voltado para a parte de trás das costas. Quando a pessoa tem cólica de rim, dói atrás, tá? Então, é aqui na altura da cintura, ó, na parte de trás. Então, o que vai acontecer, ó? Bem resumidamente, tá vendo? Aqui tem uma artéria, ó, em vermelho, que traz o sangue para dentro do rim. Então, o sangue entra no rim, aí ele vai circular no rim. À medida que ele está circulando no rim, o rim está separando o excesso de água, sais e ureia, e aí depois o sangue volta para a circulação pela veia renal. Então, a artéria renal traz o sangue que passa pelo rim, ele filtrou, ele volta pela veia renal para a circulação. E aí, como o rim retém água, sais e ureia, isso vai formar urina. Aí a urina vem pelo ureter, armazena na bexiga e sai pela uretra. Então, gente, eu tenho que saber o nome dos órgãos que formam o sistema humano, né? Forma o sistema excretor humano. E aí eu vou até associar. No peixe é igual, mas só que vai ficando mais eficiente. Então, no mamífero, no humano é o mais eficiente. Então, se ele falar assim, quais os órgãos que formam? O rim. Ah, qual a função do rim? Eu posso, embora quem filtra são as unidades que estão dentro do rim, a gente vai ver que tem os néfrons que filtram, mas eu posso falar a função geral do rim, filtrar o sangue, certo? Então, ele vai filtrar o sangue. Aí, do rim, filtrou o sangue, vai para o ureter. Tem o ureter direito e o ureter esquerdo, ó. Aqui. Qual é a função do ureter? Então, a função do ureter é levar a urina, que já foi formada do rim, para a bexiga urinária. Ele é um transporte, então, ele leva a urina do rim para a bexiga urinária, certo? Qual a função da bexiga urinária? A bexiga urinária, ela armazena a urina, temporariamente. É claro que tem um limite, né? Porque senão começa a doer, mas ela armazena uma grande quantidade de urina. E a uretra é o canal que elimina a urina, vai para o meio externo. Então, vai elimina a urina, certo? Então, é bem nessa ordem. Rim, ureter, bexiga, uretra. Só uma observação. A uretra na mulher só passa urina.
No homem, ela fica no meio do pênis, passa urina e esperma, é o mesmo canal. É um canal único. A mulher não, a mulher tem um canal separado da urina e a vagina, que é para reprodução, que é por onde tem a menstruação também, tá? Então é separado. Então é rim, ureter, bexiga e uretra. E a função de cada um, tá? Tem que saber aí. Aí dentro do rim, ó, é como se ele fosse formado por um monte de canaizinhos. Aí tá vendo? Esses canaizinhos são microscópicos. Então essa artéria que eu mostrei aqui, ó, tá vendo? Ela se ramifica um monte de artériazinha fininha para levar o sangue para dentro desse rim. O sangue passa no rim inteiro. E aí esse sangue vai entrando nos canaizinhos, que são esses canaizinhos aqui, tá? Os canaizinhos vão reter a água, ureia e sais, que aí vão entrar aqui, tá? E o resto do sangue tá mostrando aqui que aí ele vai sair do rim pelos vasos ramificados e vai voltar para a circulação, tá? Esses canaizinhos que filtram são chamados de néfrons. Aqui então eu tenho um monte de néfron, um monte de néfron. Só um minuto, gente. Então, aqui, ó, quando eu tenho um conjunto de néfrons, eles chamam isso aí de pirâmide Malpighi, não precisa guardar isso não, mas é que tem um monte de unidade filtradora. Então, elas são microscópicas, por isso que aqui a gente tá vendo como uns risquinhos, tá? Eu já vou mostrar como que é um néfron ampliado, mas quem filtra é o néfron. O rim, ele tem um conjunto de néfrons. Então, eu posso falar, o rim filtra? Filtra, porque dentro dele estão os néfrons, que são as unidades filtradoras, tá vendo? Aí, então, vai passar por esses canais microscópicos, aí eles se unem nesses canais únicos aqui e vai para o ureter. Do ureter vai, então, para a bexiga urinária, certo? E aqui é um néfron, ó. Então, seria, se eu pegasse um risquinho desse aqui, que o sangue tá passando, circulando perto dele, e ampliasse, tá? Aí o néfron é a unidade filtradora. Nós temos milhões de néfrons dentro dos rins. Então, aquele vasinho fininho é esse aqui, ó. Então, o sangue chega por esse vasinho, ó, vai circulando, 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 e depois ele sai, que aí vai dar naquela veia em azul, tá? Então, é um fluxo contínuo de sangue. À medida que o sangue está passando, ó, ele está em contato direto com as unidades filtradoras, que são os néfrons. Então, o que vai acontecer? Ó? O néfron, gente, eu vou destacar aqui no meio desse monte de coisa. O que eu tenho que saber? Ó? O néfron, ele tem algumas partes. Eu tenho que saber o glomérulo, eu já vou explicar, tá? A cápsula de Bowman e os túbulos contorcidos. Só que os túbulos contorcidos, ó, tem aqui, ó, o túbulo contorcido que ele chama de proximal, é porque é o que está mais pertinho aqui da cápsula. Aí tem uma área que ele chama de alça de Henle. E tem o tubo contorcido distal. Tá? Então, se eu fosse simplificar sem os vasos sanguíneos, ó, vou fazer um desenho aqui. Então, fica assim, ó. A cápsula de Bowman, ela tem a forma de um Czinho, assim, ó. Aí ela vai fazer essas curvinhas, que são os túbulos contorcidos proximais. Cápsula de Bowman, túbulos contorcidos proximais. Aí a curva aqui, ó, é a alça de Henle. E aqui os túbulos contorcidos distais, que ficam mais longe da cápsula de Bowman. E aqui é o ducto coletor aqui no finalzinho. Então, cápsula de Bowman, túbulos contorcidos proximais, alça de Henle e túbulos contorcidos distais. É isso que importa. E aqui, ó, esse novelinho é o vaso sanguíneo que forma o sangue chegou, circulou, né? Que forma o glomérulo.
certo? O glomérulo é esse bolinho aqui de vasos sanguíneos. Então, como é que vai ser essa filtração? Ó, quando o sangue chega aqui no glomérulo, ele tem uma pressão sanguínea. Aí ele vai forçar várias substâncias que têm um tamanho bem pequenininho atravessar a cápsula de Bowman e entrar na cápsula de Bowman. O que vai atravessar e entrar na cápsula de Bowman? Aqui, ó, então vai formar um líquido. Esse líquido se chama filtrado glomerular. Que é o que está filtrando e indo para a cápsula de Bowman. Então, filtrado glomerular. O que tem no filtrado glomerular? No filtrado glomerular, ó, vai ter, presta atenção, ó, vai ter água, vai ter sais, principalmente o cloreto de sódio. Quem é bom em química aí? Que é o que a gente salga o alimento, principalmente, mas tem outros sais, tá? Vai ter glicose, vai ter vitaminas, porque tudo pequenininho, ela atravessa a cápsula, entendeu? Água, sais, glicose, vitaminas, pequenas proteínas atravessam, aminoácidos, de modo que esse filtrado é um líquido que ainda não é urina. Perceba. O que vai ter aqui no final? Ó, só para você já comparar, ó, aqui no final, que aí vai para os ureteres, aí eu vou ter a urina. Aqui no final eu vou ter urina, ó. O que vai ter na urina? Água, sais e ureia. Aqui eu não pus, né, gente? Tem que ter também no filtrado glomerular a ureia, que atravessou a cápsula, tá? Que também vai para esse filtrado glomerular. Então, veja bem, se eu falasse assim, por que a urina não pode ser, o filtrado glomerular não pode ser chamado de urina? Porque no filtrado glomerular, ó, na urina só tem isso, opa, na urina só tem isso e isso. Ó, esses três componentes. Então, por que o filtrado glomerular não pode ser chamado de urina? Porque nele ainda tem substâncias úteis que eu não posso perder. Isso aqui, ó, é útil. Eu não posso perder na urina. Então, como é que vai fazer? Então, o glomérulo forçou as substâncias a irem para a cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman, então, recebe o filtrado glomerular, que tem muitas substâncias. Aí, à medida que esse filtrado glomerular vai passando por esses túbulos, ó, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, as substâncias úteis vão voltando para o sangue. Tá vendo a setinha aqui, ó? Tá falando que tá voltando para o sangue. A gente chama esse processo, vou pôr aqui, ó, de reabsorção. Então, várias substâncias vão ser reabsorvidas, elas voltam para o sangue. E aí, quando chegar no túbulo contorcido distal e o tubo coletor, aí vai ter só água, sais e ureia. Entendeu? Então, tem que ter reabsorção. Essa reabsorção é por transporte ativo, até gasta energia. A alça de Henle, que é essa curva aqui, é a que absorve a maior parte da água. Que a gente não pode perder toda a água que passa pelos néfrons, senão a gente também ia desidratar. Então, a maior parte da água é reabsorvida. Então, ela vem aqui para a alça de Henle, certo? Então, tem vários exercícios que vai pedir o nome. Então, aqui é a cápsula de Bowman. Qual a função da cápsula de Bowman? Receber o filtrado glomerular do glomérulo. O glomérulo é o sangue, aí ele passa para a cápsula de Bowman o filtrado glomerular, que tem água, sais, glicose, ureia, vitaminas, né? Aí os tubos contorcidos e alça de Henle reabsorvem as substâncias úteis e a maior parte de água. E no finalzinho, então, vai ficar a urina propriamente dita. Aí a urina vai para o ureter, do ureter para a bexiga e aí elimina. Então, imagina que é uma unidade filtradora, mas a gente tem milhões de néfrons fazendo isso ao mesmo tempo nos rins. Então, devagarinho, eles vão tirando água, sais e ureia do sangue, que são, a ureia é tóxica, né? Sais não pode ter em excesso, porque desequilibra, e a água também para manter o equilíbrio da água. Certo? Então, os néfrons, eles que fazem a filtração dentro dos rins. Então, o glomérulo recebe o filtrado, a cápsula de Bowman, né?
O glomérulo manda o filtrado para a cápsula de Bowman, os túbulos contorcidos distais, proximais e alça de Henle reabsorve água e substâncias úteis, certo? Então, é importante aí a gente estar associando. Pode acontecer, gente, desses sais aqui, isso por questões genéticas, irem acumulando. Eles vão acumulando, acumulando um a um, vão parando nos canaizinhos que são microscópicos. E aí vai formando uma pedrinha, que é o cálculo renal. E aí esses canais, eles vão fazer uma contração no músculo para tentar eliminar isso aí. E é onde a pessoa vai ter a pedra no rim ou o cálculo renal, que acontece, tá? Que é bastante comum. Então, principalmente questões genéticas vão ocasionar isso, tá? Aqui então tem um glomérulo também, ó. Então tá mostrando a artéria renal entra, aí o sangue passa no glomérulo, aí força as substâncias entrarem na cápsula, aí à medida que ele vai passando pelos túbulos contorcidos, a água e substâncias úteis vão sendo reabsorvidas, sobrando então no final só a urina, certo? Aqui que eu falei, ó. Então, às vezes, os sais, eles vão unindo, unindo, um a um, vão acumulando por questões genéticas, vão formando os cálculos renais. E aí vai parando e é onde a pessoa vai ter a cólica. Isso é uma informação mais prática, não tem nos livros, mas eu já ouvi dizer assim, que se o cálculo for maior que 3 milímetros, ele entala nos canais. Se ele for menor que 3 milímetros, ele pode dar um desconforto, às vezes ele raspa, dá atrito, né? Mas se ele for maior que 3 milímetros, ele para. E se ele parar, existem medicamentos que dá vasodilatação, bebidas diuréticas, faz a pessoa urinar muito, às vezes isso ajuda a pedrinha ir saindo, mas dependendo do tamanho não sai. Aí vai ter que fazer a cirurgia laser. O laser vai lá, arrebenta a pedrinha, fragmenta a pedrinha e isso sai na urina. Tá? Então aqui tá mostrando, ó, uma pedrinha parou no ureter. Tá vendo? Aí a urina não passa, vai inchando, comprometendo o rim, pode perder o rim, não pode, tá? Então o cálculo renal é genético. Ah, se meu pai, minha mãe, meu avô, sei lá, tem na família, eu tenho chance de ter sim. Ah, é verdade que tomate dá pedra no rim? Depende. Tem pessoas que determinados alimentos acumulam, tem pessoas que não. Existem exames para detectar o tipo de alimento que cada indivíduo pode estar acumulando. Aí ele vai evitar isso aí para evitar ter cálculo. Não é igual em todo mundo, não, tá? Tá vendo? Então aqui tá mostrando o cálculo renal. Antigamente, gente, tinha que cortar. Eles cortavam aqui perto da cintura nas costas, chegava no rim para retirar aquele cálculo. Hoje não precisa ser tão invasivo assim, né? A cirurgia é com laser mesmo, arrebenta lá a pedrinha e ela vai ser eliminada, certo? Em casos muito graves, pessoal, pode acontecer de o rim parar. Se um rim funcionar e o outro não, um dá conta. Parou os dois? Não pode, a pessoa morre. Então, ela tem que fazer hemodiálise. Diálise é uma troca, é hemossangue. Ele vai passar o sangue por uma máquina e a máquina vai fazer a filtração artificial. Tá vendo? Então, o que, que vai acontecer? O sangue, ele vai passar por essa máquina, a máquina vai tirar excesso de água, sais e ureia e vai voltar para a circulação do indivíduo. Certo? Então, a pessoa que não tem o rim funcionando, ela vai fazer isso um dia sim, um dia não. Demora em torno de 4 horas no hospital, tá? Tem cidade que faz hemodiálise, tem cidade que não. Cidade pequena, por exemplo, o paciente tem que se deslocar para uma cidade maior que tem hemodiálise. Então, normalmente eles fazem de segunda, quarta e sexta, que aí fica sábado e domingo, vai na segunda de novo. Tem que fazer, não tem jeito, o rim não funciona. E alguns estão na fila de transplante. Se achar um rim compatível, pode também fazer o transplante. Mas isso varia também de pessoa para pessoa, estado de saúde, a compatibilidade que é difícil, a idade, certo? Mas existe também o transplante, certo? Então a hemodiálise é uma filtração artificial dos rins, certo? Aqui eu pus só para mostrar, ó, o glomérulo, a cápsula de Bowman, o filtrado glomerular. Como tem substâncias úteis, as substâncias úteis são reabsorvidas. A água, os sais e a ureia que vão, então, formar a urina, certo? Tá vendo? Aqui ele especificou um pouquinho
que aqui no glomérulo, principalmente nessa área da alça de Henle, tá vendo? Ó, vai reabsorver água, glicose, aminoácidos, cálcio e um pouquinho de cloreto de sódio. E aí lá no finalzinho, então, reabsorve mais um pouco de água e aí o que sobrar vai formar urina. Então, esses tubos coletores, esses ductos coletores, junto com a alça de Henle, tem função de reabsorver as substâncias úteis e a água. Certo? E aí, só para associar, porque quem vai passar isso para vocês é o Renato, existe um hormônio chamado ADH, ou, sem ser a sigla, hormônio antidiurético. Ó, diurético é que faz fazer xixi. Anti é que evita. Quem produz esse hormônio é uma glândula que a gente tem lá na cabeça. Eu não sei se ele já deu isso para vocês, né? Se deu, ótimo. A hipófise. A hipófise produz o hormônio antidiurético, ele cai no sangue, aí ele vai agir lá nos ductos coletores dos néfrons para reabsorver água. Quanto mais água reabsorver, melhor. Se a gente não tem esse hormônio, vai ter uma doença, chama diabetes insípida. A pessoa tem sede constante porque ela perde muita água na urina. E a bebida alcoólica, e a cafeína também, inibe o hormônio. Então, por isso que quando toma bebida alcoólica, vai muito ao banheiro, faz muito xixi. Por quê? Porque o álcool inibe o hormônio antidiurético. Então, o hormônio antidiurético ele é importante porque ele faz o controle, ele ajuda na reabsorção de água. Tem pessoas que têm um problema que chama gota, porque o ácido úrico também pode ser eliminado na urina. Só que algumas pessoas também, por carga genética, elas têm um acúmulo de ácido úrico. E aí, esse ácido úrico, ao invés de ser eliminado, ela vai acumulando nas articulações. E aí a pessoa tem uma dor muito terrível. Não sei se vocês conhecem alguém que tem, né? Então, pode doer bastante, tá? E aí, na semana